Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir de agora, em plena sexta... Sextou, meu amigo, como não? Cá estamos nós, ao vivo e em cores. Você, Lorenberg, eu e, é claro, hoje o nosso convidado para falarmos aí de muita coisa relacionada especialmente aos nossos aposentados, pensionistas, enfim. Mais uma vez a gente tem satisfação de receber aqui o Dr. Izandi Rezende. O Dr. Izandi sempre esteve aqui representando inclusive a OAB, quando ocupava então o cargo lá no setor que diz respeito aos idosos lá da OAB. Não é? Agora parece que na nova gestão não está mais, mas continua atuante, porque ele é vice-presidente da CDDIP-MT. CDDIP-MT, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Mato Grosso. Então, é do CDDIP-MT, não é? É do Conselho propriamente. E aí tem muito assunto importante aqui, não é? Tem reuniões aí para tomada de decisões no âmbito nacional, não é? Em proteção aí à pessoa idosa. Enfim, tem a sua dúvida, caso haja, você pode interagir conosco aqui via WhatsApp 99932-2529. Então tem alguma dúvida especialmente sobre aposentadoria, tudo que diz respeito aí aos idosos, né? Aposentados, enfim, esteja bem à vontade para interagir conosco no Opinião de hoje. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é bem verdade, viu? A você que acompanha a Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br. Boa noite. Boa noite também a você que acompanha o programa, acompanha ao programa Opinião pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado também pelo carinho da companhia. Doutor Izandi, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre que a gente liga, não pensa duas vezes, só não vem quando está dodói, né? Porque esse tempo atrás estava com, não sei se era Covid, era Covid. Aí não tem como vir mesmo, mas quando pode, como hoje agora, veio. Obrigado por ter vindo. E o CDDIP, rapaz, é um conselho, pelo menos que eu saiba, eu não estou familiarizado com o nome, né? Novo, né? E queria que você falasse mais sobre esse conselho aí, antes de entrarmos nas pautas propriamente. Boa noite. Boa noite, Paulo. Um prazer estar com você aqui, meu grande mestre, professor Lorenberg. A você que está nos acompanhando, um prazer imenso e com certeza estamos aqui para ser um colaborador nas informações referente à pessoa idosa. O CDDIP é um conselho estadual, né? Estadual de defesa do direito das pessoas idosas. O CDDIP já tem praticamente mais de 15 anos, né? É um conselho que eu nasci praticamente dentro dele, na época... 15 anos? Já tem na época de Blairo Maggi, né? Lá atrás a gente começou a fomentar o conselho estadual. E o Conselho Estadual, ele é formalizado, né, digamos, composto, né, pela sociedade civil, que ali representa, e, que nós falamos não governamental, e o governamental, que são representados através das secretarias estaduais. É um conselho que hoje ele está vinculado à Secretaria de Assistência Social, a CETASC, né, do estado de Mato Grosso, onde nós temos lá como nossa secretária a Rosa Maria. O paritário, o conselho é paritário, o fiscalizador. O papel dele hoje é exatamente discutir as políticas públicas e social referente à pessoa idosa nos 141 municípios. Cabe a nós darmos a todos os 141 municípios uma fórmula, digamos assim, um acompanhamento para que se crie o Fundo do Idoso Municipal e também o Conselho Municipal. Assumimos esse ano, Paulo, eu
na verdade era vice, houve uma renúncia do colega, e dado a renúncia a gente assumiu e lá nós estamos ocupando essa cadeira, representando ali a seccional do estado de Mato Grosso, hoje presidindo a nossa grande amiga, a presidente Gisela Cardoso. Então a cadeira hoje do CDDIP, da qual nós estamos representando, ela é da seccional do estado de Mato Grosso. Ah, entendi. Então, essa função que vocês ocupam no Conselho está vinculada diretamente à ordem. Porque ela representa a sociedade civil. Então lá Entendi. tem federação, tem o SINDAP, tem a APDM, que é a Associação das Primeiras Damas dos Municípios. O senhor continua ligado ao SINDAP? Continuou. Opa, o SINDAP é história, né? Lá na condição de diretor? Eu estou ali hoje como diretor administrativo. O presidente é o nosso amigo lá, o jornalista Francisco Delmontes Bentinho. O Bentinho já está há 12 anos na presidência, né? Então o Bentinho é a figura do SINDAP, né? É aquela pessoa que representa... Patrimônio já do patrimônio, SINDAP. É patrimônio, exatamente. Mas um dia para vir aqui falar conosco também. Ali tem história para contar. Ele tem história, exatamente. Lorenberg, e aí? Conselheiro, antes de mais nada, permita chamá-lo de conselheiro. Opa, Conselheiro, antes de mais nada, nossa alegria. Mas a Obrigado. alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito. Obrigado. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor e eu particularmente porque aprendo e aprendo muito. Obrigado. Aliás, por falar em aprender, eu tenho aqui 3 ou 4 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo. Até para abusar, e abusar no bom sentido, da sua experiência, do seu conhecimento e da sua sabedoria. O primeiro tema é exatamente a respeito da Lei 14.431 deste ano, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que amplia a margem de crédito consignado, e aí, em especial, para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão de regime geral da Previdência Social e de benefícios de prestação continuada, o chamado BPC. Os descontos e a retenção em folha podem atingir a 45%. Se não me falha a memória, era até 30% e agora subiu para 45% dos benefícios. E aí, conselheiro, eu gostaria muito de um comentário seu a respeito desta possibilidade de um consignado, desta certeza de um consignado aos aposentados e pensionistas. Professor Lorenberg, eu sinceridade, não sou muito adepto, eu vou dar a minha opinião, assegurando naquilo que nós presenciamos no dia a dia. Um dos grandes gargalos hoje que nós temos com relação, quando se fala em política pública, quando se fala em violência, né? Aí nós temos a violência física e a violência financeira. Esse aqui é um grande problema para nós. Nos governos anteriores, o que ocorre? Abriu-se esse precedente de criarem agências financeiras, que foi alastrada nas gestões anteriores no Brasil, e que isso hoje é o grande fomentador, digamos assim, de oferecer o empréstimo consignado. Praticamente hoje, de 60% a 80% de todo cidadão que recebe um benefício do INSS, eu garanto para o senhor que ele está comprometido hoje com o financiamento do consignado. Agora, o problema maior não é fazer o consignado, é a maneira como esse consignado é formalizado. Isso hoje é assustador, como vem sendo conduzido pelas instituições financeiras
essa abordagem que elas fazem, principalmente as agências que ganham comissões, para conseguir, eu diria assim, um sim daquele que está do outro lado de uma linha de um celular, para ele falar a palavra sim, e ele fazer um consignado para o senhor, sem ser essa a intenção ou a necessidade daquele idoso que hoje recebe um benefício do INSS. É uma fraude enorme, enorme. Hoje você tem abusos na questão da alíquota. A alíquota do consignado é 2,5%. O cartão de crédito, ele pode ser feito, que é esse 5% que aumentou, que é do cartão de crédito. Isso abriu um caminho para que as agências, as instituições, façam um consignado, deposita o valor na sua conta, encaminha um cartão de crédito na sua casa, da qual o senhor nunca solicitou, com um juro de 8% a 10%, quando ele deveria ser cobrado no máximo 5%. Isso hoje tem tornado um problema muito sério a todos os nossos idosos. O governo tem tentado, de um ao outro lado, proibir, que não estamos conseguindo, a formalizar a venda desse produto via telefonia celular. Então, no meu ponto de vista, sim, particularmente, eu não sou muito a favor da maneira como ela é conduzida. Eu vejo que nenhum cidadão idoso que é aposentado, que recebe um benefício do INSS, ele jamais poderia fazer um consignado se não fosse diretamente na agência. Mas não facilitaria muito? Eu sei que tem o fantasma das fraudes, não é? Mas não há que se pensar uma forma mais eficiente, onde o índice, onde a possibilidade de fraude seja reduzida? Não há pó, porque os bandidos, eles são mala mesmo, não tem jeito. Mas assim, que remeta a uma segurança, máximo de segurança? Não temos, nós não temos. É tão interessante que se tudo que você procura avançar na legislação proibindo, eles conseguem avançar 10 anos na frente através do sistema da internet, sistema online. Para você ter uma noção, hoje ele liga para um idoso para perguntar se o idoso quer uma oração. O senhor vai responder que não? Olha que interessante. Hoje, eles têm um sistema que ele manda um aplicativo para esse idoso, ele tem o contato desse idoso, ele tem o contato de todos. Ele manda um aplicativo que, se o senhor abrir o aplicativo dele, o senhor já está concordando com esse sistema dele que o senhor deseja fazer um consignado. Porque quando ele chega e liga para mim, Izandir, ele sabe da minha margem que eu tenho para fazer esse consignado. Como que ele tem acesso a essa margem? Esse é o grande gargalo que nós temos. Hoje o INSS, ele tem um prestador de serviço que é a Dataprev. Então você pode controlar o INSS, mas você não tem como controlar a informação que está dentro do Dataprev. Então, toda essa formação, desde que se prove o contrário, ela sai de algum lugar. Então, eu acredito que não seja do INSS. Como órgão federal, você tem a garantia do sigilo individual de cada cidadão, que você não pode dizer o quanto ele ganha, o CPF dele. E eles têm toda essa informação. Isso é alarmante. Isso vem já acontecendo no país há mais de 17, 18 anos. E cada dia mais, quando se entra numa crise, o que o governo federal faz? Que é uma alternativa para que o dinheiro circule,
ele é fazer o financiamento. E cada dia mais ele está se endividando. Ou seja, se você pegar um salário mínimo, R$ 1.200, e você pegar 45%, o que vai sobrar para ele? Alimentação, pagamento da energia, vestuário. Então, é um engano. Eu vejo que é um engano. Eu vejo que o governo federal ele tinha que trabalhar com outro tipo de política, certo? Pode-se fazer um empréstimo? Poderia, mas não da maneira como hoje está sendo conduzida. Segundo, nós temos uma dificuldade imensa no acesso desse contrato. Ele não é assinado. Ele não tem a sua outorga. Por isso que eu vejo que deveria ser via bancário. Mas, Izandir, não vai facilitar a vida do idoso? Eu pergunto hoje, na geração que está aí, ele tem um conhecimento do que é o mundo virtual hoje? É. Olha só, eu tenho que ir para o intervalo comercial. O Lorenberg tem perguntas ali, mas eu vou deixar para fazer para ter mais tempo para responder. Após o intervalo comercial, a gente retoma aqui esse bate-papo com o Dr. Izandir Rezende no programa Opinião, que dá um tempo e volta já já. Olha só, o programa Opinião está de volta aqui nesta sexta-feira, entrevistando nesta noite o Izandir Rezende. Dr. Izandir Rezende, que está aqui hoje em nome do CDDIP-MT. A gente vai voltar a abordar essas questões relacionadas à pessoa idosa daqui a pouco, mas eu quero abrir agora espaço para o www.gazetadigital.com.br. As notícias da pandemia, Covid-19, você confere comigo aí na tela, que a Secretaria de Estado de Saúde notificou 2 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Lembrando que contágios registrados aí, conforme a atualização, estão em 830.205 contágios, dos quais em 812.596 casos as pessoas infectadas se recuperaram, mas 15.207 pessoas não resistiram às complicações. 1.804 casos de pessoas estão em monitoramento por conta da Covid-19, também foram registrados, enquanto outras 267 pessoas seguem internadas em UTIs, também em enfermarias. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, rapaz, do MDB, disse hoje pela manhã que, devido a problemas administrativos, não se licenciou do cargo como havia prometido. O MDB anunciou no dia 9 de agosto que iria se afastar para coordenar a campanha de sua esposa, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, do PV, ao governo do Estado. Emanuel explicou que aguarda parecer da Procuradoria-Geral do Município, PGM, para saber se vai tirar férias ou licença do cargo. A resposta deve ser dada no início da próxima semana. Abre aspas aí. Isso está sendo uma novela por conta da orientação da PGM do nosso jurídico. É licença ou são férias? Mas, segunda-feira, nós vamos decidir, fecha aspas, prometeu o prefeito durante evento no estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha. Está aí, ó, no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Pela falta de experiência política da caríssima Márcia Pinheiro, Lorenberg, seria imprescindível que o maridão, que já é, além de ser marido, né, já é um experiente político, seria imprescindível que ele estivesse junto, né,
inclusive nas entrevistas. Aliás, uma será aqui na terça-feira, no programa Opinião, ela como candidata. Importante que ele tenha ali dando esse respaldo a ela, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, Paulo. Você está coberto de razão. Ele tem que ajudá-la, tem que ajudar mesmo, assim como ela também ajudou em todas as campanhas do Emanuel Pinheiro. Agora a vez do Emanuel ajudá-la. Orientando, organizando, inclusive o próprio grupo de apoio à candidatura Márcia Pinheiro. Mas tem um detalhe, o prefeito é prefeito, não deveria anunciar uma licença que ele não tinha certeza que iria tirar. Está esperando a decisão da Procuradoria-Geral do município. Por que não perguntou antes de anunciar a todos que iria tirar a licença? Agora, a dúvida é licença ou férias? Não podemos perder de vista que o agente político e o agente público têm explicações, justificativas e satisfação a dar ao munícipe cuiabano. Licença ou férias, seja o que for, se tiver que ser, que seja de acordo com a lei, né? Que seja algo legal para não termos problemas adiante aí. O Emanuel Pinheiro, em relação à sua primeira-dama candidata. O seu Manuel, numa hipótese de uma eleição da Márcia, o que o Manuel passa a ser? Primeiro-damo? Primeiro-damo. Como é que chama? Eu tenho essa curiosidade de saber. Paulo, não sei. Eu particularmente acho que a figura de primeira-dama não deve existir nunca. Aliás, por isso, uma das coisas que eu mais admiro da dona Ruth Cardoso, a antropóloga e professora Ruth Cardoso, esposa do Fernando, viúva, o Fernando Henrique Cardoso é viúvo hoje, mas a professora, esposa do Fernando Henrique Cardoso, não gostava que ninguém da imprensa, e muito menos o seu grupo social, a chamasse de primeira-dama. Ela dizia sempre, olha, quem foi eleito foi o meu marido, não fui eu. Esse é o correto. O brasileiro que gosta muito de endeusar quem está próximo do poder. Então esse cargo de primeira-dama não existe. Não existe nada disso. O que existe é a esposa de um prefeito, a esposa do governador, a esposa do presidente da República, que não tem cargo nenhum. Portanto, não deveríamos estar trazendo tanto, inflando a bola de esposas de governantes. E eu concordo com a dona Ruth Cardoso. É verdade. O cargo de primeira-dama hoje virou banquete para colunista social, né? Exatamente. Esteve tal, usando colar tal, com roupa tal, de acordo... meu Deus do céu. Agora, quando ela se envolve... Agora, eu devo dizer que também que é opinião minha, não é? Se como primeira-dama ou se não, as primeiras-damas, as esposas dos chefes de executivos, muitas delas desempenham trabalhos sociais importantíssimos. A Márcia é uma coisa, é um exemplo. Dona Virgínia é outro grande exemplo, né, que ali coordena as ações sociais do Estado. A Márcia aqui, lá em Várzea Grande, tem a esposa do Calil. Então, elas têm sempre esse envolvimento aí. Agora, esse status de primeira-dama, não sei o quê, isso aí eu também concordo que é muita espuma para pouco chope, como diria o filósofo lá. Então tá. Opinião está aqui, entrevistando nesta noite aqui, você que está se ligando agora no programa Opinião. Estamos entrevistando aqui o senhor Izandir, doutor Izandir Rezende, advogado, conhece tudo sobre a causa dos direitos da pessoa idosa. Então, você que está acompanhando agora, você chegou agora ao programa, ligou agora, seja bem-vindo. É porque agora estão falando de bem-vindes, né? Todes, bem-vindes todes. Tem uma faixa lá na UFMT dando boas-vindas aí aos acadêmicos lá. Sejam todes bem-vindes. Ei, Paulo Freire, que não faz falta nenhuma. Olha só, o nosso caríssimo Izandir disse aqui no bloco anterior, não é, sobre essa questão de fraudes. Existe um trabalho do Conselho, doutor Izandir, para tentar diminuir isso, como orientar, por exemplo, por meio de campanhas, eu não sei de que forma se daria isso, se há recursos para isso.
Se não há, eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço aqui para orientar quem está nos assistindo, que seja idoso ou que tenha parentes idosos na família, como proceder, por exemplo, diante de uma ligação. Aquela hora de dizer sim, ou na hora de receber um link, devo acessar, esse idoso deve apertar no linkzinho ali, deve dizer alguma coisa quando alguém ligar, propondo uma oração, olha, quero orar em nome do Senhor. Eu queria que o senhor desse uma orientação às claras para essas pessoas aí, como proceder no momento desse. Olha, eu sempre digo o seguinte, uma das grandes dificuldades que nós tínhamos, e eu demorei para descobrir, é por que o idoso muda tanto do número do contato celular. E para você trabalhar, você faz uma pesquisa, então você vai ligar, você quer ouvi-lo, né, para ele responder um questionário. Então, de cada 10 que você pega, com 60, 90 dias, você liga, aquele celular já não é mais dele. Por quê? Aí fomos descobrir que ele muda o número achando que a instituição financeira não vai localizá-lo, e que é um mero engano. Eles conseguem te localizar, porque está no seu CPF. Existe um sistema hoje que todo mundo conhece, muitos conhecem, que você dá o acesso de localizar essa pessoa. Eu digo assim, não faça nenhum consignado, gente, nunca via telefonia. Segundo, você precisa de um dinheiro, procure uma agência bancária. Pessoalmente? Pessoalmente. Caixa Econômica ela faz, Sicoob faz, Sicredi faz, Banco do Brasil faz. Todas as agências financeiras hoje fazem um consignado, porque é um dinheiro garantido todo mês que vai descontar direto do seu benefício. Você atender um telefone hoje, ou você receber, né, uma proposta através de um aplicativo, é outra situação que a gente diz para ele, não use, não utilize. Agora, como controlar isso? Eu vou entrar aqui num assunto que a gente está iniciando, para você ter uma noção, com que as coisas no Brasil são passo a passo. Em 2006, a primeira conferência nacional que teve, da qual eu participei dela, em 2006, nós tivemos o governo federal, em 2006, recebeu da Confederação a criação de uma rede de proteção ao idoso. O que significa essa rede? É exatamente você interligar todo um sistema paritário do Estado para com esse cidadão. Então isso entra desde o PROCON, desde o Ministério Público, desde a delegacia, tudo você entrar dentro de um aparato onde nessa rede toda denúncia ela vai andar com maior brevidade. Sabe quando que foi colocado esse projeto? Nesse atual governo. Tirou-se da gaveta um projeto de 2006 e lançamos agora a RENADE, que é exatamente a criação dessa rede. Nós estamos com um projeto, veja só, Cuiabá tem um alto índice de violência, além da violência financeira, a violência física. Esse índice no Brasil, ele é altíssimo, que é a violência do filho, neto, que espanca o pai, abusa do pai financeiramente, ameaça esse pai. E a violência de bater num pai, isso está cada dia mais aumentando. E como que nós vamos socar esse cidadão na cadeia? É Maria da Penha, certo? Nós temos que dar uma proteção protetiva. Agora se alterou a Lei 10.741, impondo a garantia da proteção protetiva. Ou seja, bateu é cadeia, com 30 minutos você tem que estar na cadeia. Importante isso. Infelizmente, são índices que crescem a cada ano
esse negócio aí de filho abusar do pai idoso, da mãe idosa, do avô, da avó, abusar financeiramente, inclusive, não é só a violência física, não. Porque o cara toma posse do cartão e na hora de ir lá sacar o dinheirinho, tem a senha tudinha, coitadinha da veinha, o do veinho vai lá e confia, né? Ou é obrigado a confiar, sei lá. Mas acontece muito isso, infelizmente. Exatamente isso. Conselheiro, no dia 7 de novembro de 2017, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa disponibilizou um livro cujo título, entre aspas, Os Idosos são o Futuro, fecham aspas. Esse livro foi organizado pela defensora pública Sandra Cristina Alves. E ela contou com a participação de um grupo grande de pessoas. E nesse grupo grande de pessoas está exatamente o senhor. E eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito com a seguinte resposta, com a seguinte pergunta. Na sua opinião, o livro conseguiu alcançar o seu objetivo? Professor, eu vou até fazer ao vivo aqui. Como presidente, eu vou te fazer um convite para o senhor escrever no nosso livro, na 3ª edição. O senhor tem até o dia 10 de setembro. Dá o cheque brasileiro, Paulo. Não foi, o senhor tem até... Não foi combinado, não. Mas é interessante, partindo do senhor, eu faço esse convite, até o dia 10 de setembro, escreva um artigo que venha voltado à pessoa idosa. Escolha ele. O senhor é meu convidado nesse momento. Nesse momento. E, correto? Onde eu sentei escolhendo os nomes para nós buscarmos são mais de 15 nomes, pessoas que nós estamos convidando para participar da 3ª edição. Dado a pandemia, nós não conseguimos, né, em 2019, 2020, mas nós estamos com um programa já para novembro desse ano, lançarmos uma 3ª edição com o seu artigo lá dentro, correto? E também junto do prêmio Cândido Rondon. A doutora, minha grande amiga, inclusive estava com ela antes de vir para cá, a doutora Sandra, estava em casa, e ela foi a mentora desse projeto. E esse projeto, só não tem a noção da dimensão dele. Primeiro, são poucos exemplares, dado ao custo, certo? Mas quem pega aquele livro e lê, ele vai ter uma noção da política pública e social do idoso em todos os segmentos, desde a moradia, desde o transporte, desde a necessidade da vara especializada do idoso, a necessidade das discussões da garantia protetiva, que é a delegacia especializada da pessoa idosa, do direito ao lazer, do direito a informações. Então, ele, sem sombra de dúvida, foi algo que marcou o Conselho Estadual a nível de Brasil. A nível de Brasil. Ou seja, é algo que se fomenta e que o senhor pode pegar aquele livro e deixar dentro de uma biblioteca, que ele vai ter dados importantes, porque maioria são de pesquisas que são fundamentais principalmente para os nossos acadêmicos universitários e aquele cidadão que quer ler sobre como está hoje a política social do idoso. Então eu digo para o senhor assim, foi um sucesso, pena que são poucos exemplares, são no máximo 200 exemplares. Então é muito pouco a quantidade pela dimensão, né, eu diria assim, do produto que ele te oferece numa leitura. Ok. E assim que sair, Laurenberg, então, você tem alguns dias para fazer o seu artigo aí. Qual que é o São tamanho? 5 laudas. Ave 5 laudas, Maria. no máximo 5 laudas. Não, 5 laudas, no máximo 5 laudas. Mas é um artigo bacana. Isso Quando aqui tiver pronto esse próximo lançamento, desses 200 aí, manda um para nós. Não, com certeza, eu vou trazer um para Vou vocês. mostrar aqui, inclusive, Vou trazer, o trabalho que vou trazer. está sendo desenvolvido. E eu vou dar um de presente para o senhor ter uma noção como que é que eu devo ter lá em casa. Para o senhor ter uma noção. E o Loren, aí assim, vai ficar namorando o artigo dele o dia inteiro, né? Ele vai ficar olhando, pô, eu escrevi esse livro aqui e tal. Lorenberg, aliás, acabou de apresentar aí ao público
a sua nova criação, nova obra, que é um romance, é o 10º romance do Lorenberg Alves, professor Lorenberg Alves. Ele tem 20 livros já lançados aí, publicados, só que romances são 10 com esse aí, que é No Arroio, não sei o nome completo, e Lorenberg provavelmente saiba, porque é muito comprido o nome, que é Pelas Ondas do Arroio. Pelas Ondas do Arroio Preto, em meio Café Avenida e Plátão. Plátão é uma planta. Já está na Janina, já? Já. Já está? Não, Já. tem que trazer aqui, Paulo, para Ele me deu um, tá lá em casa. Não, eu já divulguei aqui já. Vamos divulgar, vamos colocar no site. Vamos, professor, tem que fazer isso. A leitura, ela é essencial. Ela é essencial. verdade. Ela é essencial. E ele tinha lançado um antes, que não é romance, que é o 1967, que também me deu um, tá lá em casa também na minha coleção, lá, Lorenberg Alves. E agora vai ter um artigo sobre a pessoa idosa, que ele tem um prazo aí de 22 horas. Até dia 10 de setembro. Né? Ah, tá, até setembro. Então tá. Então, olha só, antes de ir para o intervalo comercial, eu queria que o senhor falasse em 1 minuto e meio, por favor, como é que está a estruturação, doutor Izandir, com relação aos conselhos municipais aí, em relação a pessoa idosa? Estruturação dos conselhos municipais dos idosos. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio nessa gestão. São duas coisas aqui que nós estamos focando. É fortalecer os conselhos municipais e a criação do fundo. É importante a criação do fundo. Então, nós estamos com um projeto, inclusive vou apresentar a nossa presidente da OAB. O que nós estamos levando? A inserção do advogado em todos os conselhos municipais. Por quê? Quando se discute política pública e social, geralmente nós voltamos sempre para as assistentes sociais. Só que lá naquela banca falta o conhecimento jurídico. Então, o nosso desafio, junto com a nossa presidente, estou terminando de fazer esse projeto, mostrar para ela e fazer com que o jovem advogado, principalmente aquele que deixou a faculdade, pegou a sua OAB, é uma das maiores oportunidades para que ele se tenha conhecimento. Direito consumidor, direito previdenciário, o que é o orçamento de um município, né? O PPA, LDO, quer dizer, ele vai ter um conhecimento. Ele vai ter um conhecimento hoje sobre casamento, divórcio, separação, alimento. Por quê? Porque tudo se discute dentro de um conselho municipal da pessoa idosa. Então, a participação desse advogado, jovem advogado, sem sombra de dúvida, vai ser uma das melhores escolas que eles vão poder usufruir e ser um colaborador. Lembrando sempre que ninguém ganha nada. É um voluntário, mas é um voluntário que você vai ganhar muito com a experiência e a capacitação para o seu futuro. Ok, tá aí, portanto. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial. Eu estou vendo que o senhor está com uma edição ali do Estatuto do Idoso. Eu posso dar uma olhadinha nele? Isso aqui é a versão atualizada, não? Essa aí não. Essa aí é já... Essa aí é do senador Cidinho. Pois é, mas... Sempre os senadores me ajudaram muito. Eu também recebi um aqui. Sempre. Eu, Lorenberg também, eu ganhamos uma do Fávaro, uma Mas é a Constituição. Né? E os senadores sempre fazem isso, mas é importante, pelo menos, que você está difundindo aqui a cartilhazinha. Cartilhazinha. Isso aqui é a nem Bíblia. sempre é respeitada, né? Às vezes ela é ignorada por muitos, mas está ali. O que está escrito ali é lei e a gente tem que cumprir. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. Ok, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião desta sexta-feira, ao vivo, né? Nesta sexta-feira, hoje, dia 19 de agosto de 2022. Só lembrando que segunda começa aqui. A gente vai começar já a especular aqui os candidatos ao governo do Estado, sabe o que eles têm na cabeça aí para caso cheguem lá, né? Um vai chegar, né? Ou uma, não sei. O que eles
pretendem colocar em prática aí em benefício da população mato-grossense. Olha, nesse instante eu tenho um recado da Maxlog para você. Acompanhe só. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Recado dado, então, aí ao pessoal da Maxlog, que está sempre acompanhando conosco o programa, assistindo ao programa Opinião. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Abraço para o Kennedy, que é o cara que manda prender e manda soltar lá, né, Kennedy? Está na hora de chamar o Kennedy de novo aqui para falar Ele é presidente também do Sindicato das Empresas, das Indústrias ligadas eu esqueci, cara, ligadas, eu vou lembrar daqui a pouquinho, eu falo. É um nome comprido, por isso que eu esqueci, é que nem o nome do livro do Lorenberg, que eu acabo esquecendo aqui. Mas, além do que, o Kennedy também está aí na condição de... Agora voltou a ser vice-presidente lá das empresas do Distrito Industrial, porque ele estava como presidente, mas enquanto a Margarete Busetti estava na condição de senadora. Aí agora parece que o Jaime já voltou, parece, coisa assim. Quem que ela estava substituindo? Foi o Fávaro, né? Foi o Eu sei que o Fávaro. Fávaro. Né? Então a Busetti parece que voltou para o posto. O Jaime é o Fábio Garcia. O Fabinho Garcia também já voltou para o... Já voltou. Então a Busetti já voltou ao cargo de presidente lá da Associação das Indústrias, das Empresas do Distrito Industrial. O doutor Isandi está aqui. Eu queria que o senhor falasse aqui, doutor. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte. Veja bem, se eu estou falando bobagem, me corrija logo, porque às vezes a gente fala também aqui. O número hoje de médicos que atendem aos idosos, os chamados geriatras, no estado de Mato Grosso, num passado não muito distante, era muito pequeno. O número era muito pequeno mesmo, dava para contar nos dedos das mãos. Parece que isso deu uma mudada, mas não foi tanto assim. Como é que isso tem havido muita ação na justiça? O senhor tem conhecimento disso? Ou tem havido procura junto ao sindicato, pessoas querendo garantir isso? Esse estatuto, nesse que diz respeito à saúde do idoso, está sendo respeitado? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí, já que é papel também, né, do Conselho e também do sindicato lidar com situações como essa. Olha, é uma carência muito grande do geriatra. Muito grande. O que é o geriatra? É aquele que vai te dar, digamos aí, uma recarga, né, durante a sua vida, desde informações na sua alimentação, reposição, né, que você precisa de vitaminas e sais minerais, orientação na questão por que você tem que fazer uma caminhada todo dia, né? Então existe uma carência muito grande. Aos poucos, eu acredito que nós vamos levar ainda uma década, eu acredito, por quê? Porque os novos médicos que estão saindo da faculdade hoje, que estão direcionando, se especializando nessa área, que é exatamente uma das áreas, a população que mais cresce. Hoje,
Mato Grosso já chega aí praticamente a quase 14, 15%, eu acredito, de 3 milhões de habitantes. Sim. Né? Então, assim, é uma população que a tendência dela é crescer e, obviamente, esse cidadão idoso que tem condições financeiras, ele tem o geriatra, porque ele não é barato. Ele é particular. O SUS hoje não me dá essa garantia. O governo federal ainda não conseguiu colocar na lista um geriatra que permita, ou o próprio município, a dar essa atenção às pessoas idosas. Então, quem vai ao geriatra? Aquele cidadão que tem o filho condições de custear para os pais, ou os pais são aposentados, ganham bem e têm condições de participar. É uma carência hoje, Paulo, muito enorme, muito enorme. Mato Grosso tem quantos, na população de aproximadamente 3 milhões de cidadãos, né, de mato-grossenses? Dentre esses 3 milhões, mais ou menos, de mato-grossenses, estima-se que quantos por cento sejam idosos? Idosos, hoje eu acredito que nós estamos aí na faixa aí dos 13%, 400 mil ou 450 mil pessoas idosas. É muita gente. É muita gente. Só o benefício de prestação continuada hoje, você vai ter mais ou menos de 230 a 250 mil pessoas no estado que recebem esse benefício. Aí se nós pegarmos quem recebe uma aposentadoria de 1 a 2 salários, você vai pegar aí mais uma quantidade elevada. E tem aquele cidadão que é idoso, 60 anos, que não recebe nem o benefício, nem é aposentado, mas ele é qualificado, classificado como uma pessoa idosa pela Lei 10.741, a partir dos 60 anos. Hollenberg. Conselheiro, aprofundando um pouco a resposta à minha primeira pergunta sobre a Lei 14.431, eu encontrei um artigo científico de 3 pesquisadoras do Rio Grande do Norte, Rivana Moura, Sara Cristina, Raíla Niris, que escreveu um artigo sobre o crédito consignado e seu impacto na vida dos idosos. Eu vou ler um trecho que eu gostaria muito da opinião do senhor a respeito. Considerando que a abertura do crédito para os aposentados proporciona, sem dúvida, o acesso a bens e serviços que, em grande parte, não são possíveis de adquirir somente com a aposentadoria, porém, se a aposentadoria já tem um valor reduzido e agora se encontra comprometida com o pagamento do empréstimo, isso pode causar consequências também negativas para a própria qualidade de vida dos aposentados, fecham aspas. Gostaria da opinião sua, acrescentando outro item. Os filhos que batem nos pais, que pressionam os pais, não pressionam esses mesmos pais idosos a fazer esses consignados? Grande maioria, professor. Grande maioria. Professor, há 40 dias atrás, eu estive na casa de um filho onde o outro filho tirou o pai lá dentro da casa dele. Esse filho fez um empréstimo de mais de 300 mil, porque ele é um servidor público, ganha-se bem, 3 pontos safena, né, uma idade já avançada. Só esse filho fez quase 300 mil reais. Porque o idoso pode fazer até 9 empréstimos consignados. Ele né? pode fazer. E esse filho conseguiu um crédito de confiança do pai e esse pai outorgou a ele uma procuração pública, dando ao filho plenos poderes. A ponto de quando o pai se deparou com a situação crítica financeira que ele estava vivendo, esse próprio filho o tirou da casa dele. Então, assim, é algo hoje assustador. Exatamente essa violência financeira, grande parte delas são produzidas pelos próprios filhos ou netos. Semana passada ligou uma senhora do Planalto da Serra, no Sindab, para fazer uma denúncia que o filho que usa droga está ameaçando ela que precisa fazer um empréstimo para pagar
essa droga. Então, é alto demais, professor. É alto demais. O objetivo dessa criação da rede, professor Lorenberg, e que eu vou dizer aqui com o maior prazer do mundo, assim, foi uma vitória para nós, que nós tínhamos um problema muito grave na nossa capital, era, você cria uma rede, você tem que ter o poder judiciário. E nós não tínhamos uma vara especializada da pessoa idosa, criminal. E aqui eu quero agradecer o desembargador Orlando Perry. Conversando com ele sobre essa situação que hoje se deparamos, ele se prontificou e falou, eu quero ser um colaborador, né, nessas discussões. E conseguimos hoje a 14ª Vara Criminal, que atende a garantia da mulher, também vai ser o juiz que vai dar essa garantia protetiva ao cidadão idoso. Por isso, estamos indo para Brasília agora, dia 12 de setembro, Rosa Maria, secretária. Estou fazendo um convite para levar 2 grandes delegados, doutora Ana Cláudia e o doutor Vitor, justamente para que nós vamos lá ver em loco como que é o trabalho dessa rede. Ou seja, nós não podemos hoje esperar que um processo tramita por 2 anos, 1 ano. Proteção protetiva, ela é imediata. Com a rede construída, a partir do momento que um defensor público, um delegado, solicitar a prisão desse neto, desse filho, ela vai sair imediata. O que nós precisamos hoje? É fazer com que essa lei seja cumprida. Por que isso, professor e Paulo, e você que está nos acompanhando? Para que as pessoas que estão lá, o seu filho, saiba que você vai ser preso. Porque hoje a coisa está solta. Vai ser acoplada, então, a vara... Já temos. Hoje mas acoplada, não específica do idoso. Né? Ela está junto, é o mesmo juiz que trata da garantia protetiva contra a mulher. Vai ser o mesmo juiz. Ela vai ser o mesmo juiz, por quê? Porque trata da Maria da Penha. E dentro da Maria da Penha está essa garantia da pessoa idosa. Ok. Bom, o tempo voou e a gente também voou no tempo, não é? E o programa de sexta-feira termina, não é? Eu quero agradecer aqui ao professor Lorenberg, agradecer especialmente o nosso convidado aqui, doutor Exandir. Muito obrigado por ter, mais uma vez, estado aqui conosco, que não tem mais tempo, rapaz, horário de rede, sabe como é que é. Então, passa agradeço rápido, ao senhor. né? Voa, né? Voa. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, professor Lorenberg, e a todos vocês, um ótimo final de semana. Ótimo. E sempre estamos à disposição. Obrigado. Professor Lorenberg. Até segunda-feira. Segunda-feira, o bicho pega. Estaremos postos. A gente vai estar a postos, sim, porque começa aqui a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso, Marcos Ritella, pastor, é Ritella, né? É Ritella. Marcos Ritella, que é candidato pelo PTB ao governo de Mato Grosso, será o primeiro entrevistado aqui nessa rodada, primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo. Fique bem atento, tome nota direitinho aqui para saber quem é quem. E a gente vai estar ao longo da semana fazendo aqui essas entrevistas. Até lá, se cuida, bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.